Bonjour. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Assistencial Espírita, Paz e Amor em Jesus, seja vocês presencialmente, ou seja nossos companheiros assistindo pelas mídias digitais, seja ao vivo, ou seja depois, quando a gente replica isso para as outras mídias digitais, YouTube, TikTok, Facebook, então está lá toda a disponibilidade, as palestras, pelo menos de alguns horários, aqui do Paz e Amor em Jesus. Então hoje, por que eu estou dando recado aqui hoje? Porque hoje a responsabilidade da palestra é do nosso amigo ali escondidinho, Humberto. Então hoje ele vai falar bastante conosco. E o que ele vai falar? Ele vai fazer a apresentação do livro do mês sugerido pela nossa diretoria de doutrina, que é o livro Sublime Expiação. Então ele tem muita, mas muita coisa para falar para nós. E para que a gente possa prestar atenção a tudo que ele tem que falar, a tudo que esse trabalho vai oferecer para nós, a tudo que nós viemos buscar, vamos desligar os nossos celulares? 45 minutos, 50 minutos para nós, para que a gente fique atento às nossas, ao que tudo que está acontecendo, à espiritualidade que está aqui nos incluindo, nos inspirando, para que a gente possa sair daqui melhor, com todo aquele capital de informação, que a gente consiga pôr em prática do portão para fora. E sempre como é dito, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer dificuldade, venham nos procurar aqui na frente, na frente, ou então os nossos trabalhadores que estão aqui na primeira coluna aqui das fileiras, venham, tirem as suas dúvidas conosco. Nós iremos ajudar, se não soubermos naquele momento, com certeza vamos buscar a solução, para depois passarmos a vocês. E como a gente faz toda a semana, a gente divulga um prato do mês, da semana, desculpa. O prato da semana, ou essa semana, é lagarto fatiado com salpicão, preparado com todo amor e carinho pela nossa equipe de eventos. Então eles prepararam, e nós temos ali na frente um trabalhador que faz a venda, que faz a preparação, para vocês poderem levarem para suas casas. Essa receita ajuda não, é aquilo que gera a receita para a manutenção da nossa casa de paz e amor. Manutenção essa que exige, como a gente pode observar, um certo volume financeiro, para manter a limpeza, para manter a organização, pagar a conta de água, pagar a conta de luz, todas aquelas despesas que todas as casas têm no dia a dia. E uma casa desse tamanho tem uma despesa que requer muito cuidado, que a diretoria, uma equipe de trabalhadores trata com todo amor e carinho. E nessa mesma linha de arrecadar fundos para a manutenção da nossa casa, nós vamos ter no próximo dia 21 aquela feira tradicional nossa que acontece aqui na rua, bem em frente ao Paz e Amor. Aquela feira que acontece todo domingo, naquele domingo, das 9 às 17h30, onde nós temos barracas de alimentos, barracas de bazar, brechó, temos um palco com atrações que acontecem mais ou menos a partir das 10 horas e vai até o final, até o último minuto que é possível ficar, porque nós temos um horário que nós temos que devolver a rua para a circulação pública, né? Então, ficam as atividades até esse último minuto possível, que a gente possa desfrutar, encontrar os amigos, abraçar os amigos, provar as delícias que são oferecidas. E por falar em delícias, a gente não pode esquecer que a gente vem aqui, come os salgados e depois a gente tem que comer aquele docinho. E aí a barraca dos doces
é responsabilidade do nosso trabalho de domingo da manhã, capitaneado pela Dona Ivete. Nós aí pedimos para quem puder nos auxiliar, trazendo um doce, trazendo alguma coisa que possa nos auxiliar, um bolo, tá? Para que a gente possa revender e transformar isso em receitas para casa. A única coisa que a gente pede para evitar são aqueles produtos gelados, porque nós não temos como manter isso nas geladeiras. Então fica muito difícil a gente trabalhar com esses produtos gelados. Então um bolo, um doce, uma coisa que não requer refrigeração, seria melhor para melhor atender às nossas necessidades. Tá ok? Contamos com todos vocês no dia 21 aqui, ou seja, para trabalhar junto conosco, tem trabalhadores aqui escondidos entre vocês, né? Ou seja, aqueles que vão aí saborear as nossas delícias, fazer as compras em nossas barracas. Pois bem, passamos aí a nossa parte de promoções. Vamos passar então, iniciar nossa parte espiritual. E para que a gente inicie essa parte espiritual, nós vamos iniciar pela leitura da mensagem inicial, que quem vai fazer para a gente é a Gisele. Quem vai fazer a leitura do Evangelho na sequência é a Silene. Quem vai fazer a prece inicial é o Emiliano. Hoje a palestra é de responsabilidade do nosso amigo aqui, Humberto. Vamos aproveitar tudo aquilo que ele preparou para nos transmitir. As vibrações a ficar por conta da Elaine e a prece final pela Tatiana. Que todos tenham um excelente trabalho. Bom dia a todos. E a mensagem de hoje é extraída da segunda parte do livro Sublime Expiação, em que o espírito Vitor Hugo, através da personagem Isabela Lunardi, tem o seguinte diálogo. Isabela Lunardi: o crime não pode destruir em nós os ideais de justiça. A mentira não tem credenciais para sombrear a verdade. A traição não é capaz de fazer-nos descrer na lealdade. A infância não consegue que menosprezemos os valores da confiança que nos devemos uns aos outros. Vitor Hugo: estas são palavras desse momento, minha filha. Resultam dos madeiros diálogos com nosso benfeitor Carmínio, que lhe afluem à mente fáceis e lúcidas como auxílio divino, para enxugar o pranto abundante que nasce em nossos corações laceados. Perseverem, haja o que houver. Palavras de Vitor Hugo, através da personagem Isabela Lunardi. Bom dia. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das aflições. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre como os decorrentes das causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos agradecer a nosso mestre amado Jesus
agradecer por mais esta manhã, agradecer por poder participar desta palestra, agradecer pelas bênçãos recebidas e pedir forças para atravessar os nossos obstáculos, os nossos problemas, que a gente possa sempre estar sintonizado com o bem, a cabeça boa, equilibrada. Vamos pedir que a espiritualidade inspire nosso amigo Humberto para a palestra de hoje. Assim seja. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos amigos internautas. É com muita satisfação, é com muita alegria que estamos aqui agora na condição de passar para vocês, os ensinamentos através de um livro doutrinário. Nós vamos falar do livro do mês, Sublime Expiação. Quando falamos sobre o tema do mês, a diretoria de doutrina da Casa de Paz e Amor em Jesus estabelece que todo o primeiro domingo do mês, nós aqui dessa equipe de domingo, divulgamos para vocês um livro doutrinário, que a própria diretoria de doutrina passa para a gente. Cada trabalho de salão, cada trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes do Paz e Amor em Jesus tem essa conduta, no primeiro trabalho do mês. Por que isso? É uma forma que a diretoria de doutrina tem para divulgarmos ao público em geral, um livro doutrinário, não só um livro. Especificamente hoje falaremos do livro Sublime Expiação. Nós queremos divulgar para o público em geral os livros doutrinários. Essa é a finalidade, para que todo o público que está aqui, que frequenta o Paz e Amor em Jesus, e também aos nossos amigos internautas, se interessem por ler a literatura espírita, não só livros de estudos mediúnicos, outros livros também, porque vir à casa espírita, assistir uma palestra é muito bom, é ótimo, mas você lendo, estudando, vocês não sabem a diferença que isso faz. Então é uma maneira que a casa tem para divulgar a doutrina e convidar todos vocês, inclusive aos próprios internautas, a frequentarem, venham aqui conhecer a nossa casa, os nossos cursos, os nossos estudos e as nossas palestras. Muito bem, livro Sublime Expiação, psicografado por Divaldo Pereira Franco, através do espírito Vitor Hugo, o espírito que ditou o conteúdo desse livro para o Divaldo Franco psicografar. Nós temos aí, vocês estão vendo, a primeira edição desse livro, a capa da primeira edição, que ocorreu em 2/6/1973. É um livro, portanto, que já tem 52 anos. Tá? A história do livro, o conteúdo, a trama do livro, se passa nessa época, no início dos anos 70. Nós temos aí o livro atual, a capa do livro atual, que está aqui, que inclusive no final dos nossos trabalhos, um de vocês vai levar o livro através de um sorteio que faremos. Então, a publicação atual dessa edição, da 12ª edição, data de 1 de abril de 2016. O autor do livro
o autor é Divaldo Pereira Franco. O autor espiritual é o espírito Vitor Hugo. Ele é editado pela FEB, tem 248 páginas, num estilo de brochura, 14 por 21 centímetros. É um livro de fácil leitura, de fácil transporte. Nós queremos e recomendamos que vocês adquirem esse livro. Sublime Expiação. Ninguém foge disso. Tá bem? Divaldo Pereira Franco psicografou o livro e todos nós já conhecemos muito sobre Divaldo, aquele espírito de ponta da nossa doutrina, e ele teve na sua existência, a última existência, a Casa do Caminho, lá em Salvador, na Bahia. Todos nós já conhecemos um pouco do Divaldo, né? Ele e a sua mentora espiritual, não posso deixar de falar dos dois, né? Divaldo psicografou e temos também a mentora do Divaldo, Joana de Ângeles, um espírito super iluminado. Joana de Ângeles viveu com Jesus. Na época, há 2000 anos atrás, ela esteve com Jesus, ela presenciou Jesus, conversou com Jesus, viu Jesus. Nessa época, ela estava reencarnada com o nome de Joana de Coza. Ela conheceu os ensinamentos de Jesus e praticava em sua vida. Isso trouxe para ela um momento muito desagradável para ela, porque o seu marido, muito rigoroso, não aceitava essa doutrina de Jesus. E ela sofria muito com isso. E um dia ela foi falar com Jesus sobre isso, sobre o que passava. Jesus já sabia que era um espírito de luz, já sabia que ela viria nos ajudar através de Divaldo Franco, e disse a ela: seja fiel, filha, siga e cumpra com a sua missão. São dois espíritos super exemplares para nós todos da doutrina. Vitor Hugo, o espírito Vitor Hugo, ele nasceu 26/2 de 1812 e desencarnou em 22/5 de 1885, portanto com 83 anos de idade. Vitor Hugo nasceu na França e foi um poeta, um dramaturgo, romancista, político, ativista dos direitos humanos, e também teve uma grande participação na nossa doutrina, como espírita também que foi. Para falar mais detalhes de Vitor Hugo, vamos assistir um filme de quase 3 minutos que o próprio Divaldo Franco apresenta a Vitor Hugo. O eminente Victor Hugo, o extraordinário romancista francês, poeta, orador inflamado, foi considerado um dos mais vigorosos escritores, não só do seu tempo, mas das línguas neolatinas. Dedicado aos temas que abordavam as vidas dos aflitos, como os miseráveis, o Corcunda de Notre Dame, os homens do mar e outros, estando em pleno exílio, por causa do decreto do imperador Napoleão III, ali no exílio teve a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Refiro-me à doutrina espírita, embora foi através do fenômeno das mesas girantes que ele teve a ocasião de dialogar com o mundo espiritual, surpreendendo-se de maneira profundamente emocionante. Lord Byron mandou mensagens através do filho de Victor Hugo,
o que lhe constituiu um grande conforto, da certeza absoluta da imortalidade da alma. Esse homem exemplar, depois do demorado exílio, ao terminar o período de Napoleão III, retornou à França em vitória. E na Place de Vosges, no coração do país, onde ele passou a residir, narra uma tradição que os franceses foram homenageá-lo. E durante todo o dia atravessaram a praça para saudar o grande gênio da literatura que retornava à pátria. Depois de desencarnado, ele retorna através da mediunidade de Zita Gama, que seria a sua filha, que teve uma morte dolorosa no Rio Sena, e posteriormente, através de Nós Outra, escreveu 6 romances, alguns dos quais foram publicados pela Nossa Fé. Nós vemos aí a mensagem do Divaldo apresentando Vitor Hugo, e com isso eu vejo que nada nesse mundo espiritual é por acaso. Estamos falando de Divaldo Franco, né, recebendo em psicografia desse livro nada mais, nada menos do que Vitor Hugo. Né? Nada acontece por acaso nesse nosso mundo. Então, o livro Sublime Expiação, eu não vou entrar muito em detalhes do livro, porque a ideia aqui é passar para todos nós, né, o conteúdo simples do livro, mas dizermos para vocês o que ele diz em respeito a todos nós. Vamos refletir sobre isso. O livro Sublime Expiação, psicografado através de Vitor Hugo, é um romance, né? É uma história verídica, real, que aconteceu no início dos anos de 1970. Vitor Hugo esclarece isso no próprio livro, que os personagens são da vida real. O personagem central desse livro chama-se Lucien, que é um jovem músico que apresenta um problema de saúde, a hanseníase. Portanto, ele é um hanseniano, que na época, né, da história verídica no conteúdo do livro, era a antiga lepra. Ele era um leproso, ele reencarnou nessa situação. O livro está organizado em 3 partes. A primeira parte foca o Lucien na vida presente, vivenciando as dificuldades que lhe apresentavam por volta da década de 1970, em que o Brasil enfrentava um problema de saúde pública em relação à lepra, hoje a hanseníase. Em torno do nosso personagem central, o Lucien, apresenta-se um personagem muito importante para a organização da narrativa desse livro, que é o espírito Armando, que é apresentado como sendo um expositor espírita residente na cidade de Hermínia. Armando mantém um contato com o espírito Jesus Gonçalves, desencarnado, que lhe dá uma instrução muito importante e que irá promover uma ligação do Armando com o personagem do Lucien, quanto à compreensão da hanseníase e como o Armando irá tornar-se uma figura importante na vida do Lucien. Em torno deles, ainda temos 2 personagens importantes para a organização desse enlace espiritual. A Zinha Pittsburgh, que é amiga de Jesus Gonçalves, e a Arminda, que é a viúva de Jesus Gonçalves.
Nós estamos falando de espíritos, tá? Espíritos desencarnados. As duas organizam uma primeira visita de Armando a uma colônia de Hansenianos, antes que ele conhecesse o próprio Lucien, o personagem central do livro. A primeira e a segunda parte não vamos comentar nada. Vocês vão comprar o livro e vão ler e vão conhecer, tá bem? Quem não tem o livro, procure ter. É uma mensagem que esse livro traz a todos nós. Quando eu digo todos nós, não é só aqui, nós presentes e aos internautas, a todo mundo e toda a humanidade. Tá bem? Bom, como dissemos, o livro gira em torno desse personagem Lucien, que é acometido nessa reencarnação dessa doença, a lepra, hoje conhecida como a hanseníase. E por que ele se apresenta, né, nesse romance, nessa vida real, com essa doença? Né? Por que a doença nos acomete? Acomete a qualquer um de nós, a qualquer ser humano. Tem aqueles que falam, meu Deus, por que essa doença me atingiu? Olha só o que Deus fez comigo. Imagina a pessoa que quer responsabilizar a Deus sobre a doença que teve, né? Deus não pune ninguém. Deus nos traz doença nenhuma. A doença acomete ao ser humano por ele mesmo, por nossos erros morais, erros intelectuais, erros que estão aqui dentro de nós, em nossos corações, que trazemos desde as nossas reencarnações passadas. Quantas reencarnações cada um de nós já teve? Só Deus sabe. Ainda bem que nós não sabemos, mas garanto para vocês, uma é pouco. Dezenas, centenas, quem sabe até milhares de reencarnações, que nós estamos progredindo espiritualmente. A reencarnação é bendita porque nos traz a oportunidade de cada reencarnação, de cada vivência que temos, corrigir os nossos erros. Mas hoje eu estou aqui no mundo de provas e expiações, então eu já me corrigi. Não, ainda não temos muito o que fazer. Né? E uma maneira de fazer é o que a doutrina nos ensina, o que Jesus nos ensina, a tal da reforma íntima, renovar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, sempre para melhor. Esquecer aquelas atitudes mentais negativas, aqueles pensamentos negativos, esquecer ou procurar evitá-los e pôr no lugar deles pensamentos bons, porque Jesus nos ensina que Ele é a verdade, é o caminho e é a vida. Nós temos que buscar nele as nossas atitudes interiores, os nossos pensamentos e colocar esses pensamentos elevados em prática. Porque quando não fazemos isso, né, aquelas pessoas, e nós mesmos, naqueles momentos que temos as nossas irritações, isso é fácil, qualquer um de nós passa por isso, ou no trânsito, ou no trabalho, no grupo de amigos, né? Alguém fala alguma coisa, a gente já acha que falou mal da gente, né? Nossa, a gente se faz de vítima, de coitadinhos. A gente muitas vezes não sabe nem o que estão falando, basta um olhar, pronto, estão falando mal de mim. Então tua vibração espiritual abaixa, nós ficamos com aquilo na cabeça. Devemos evitar esse tipo de coisa. Por quê?
Essas situações negativas é que podem e muitas vezes vão gerar em nós as doenças. É o que aconteceu com Lucien, o personagem desse livro, que teve a lepra. Ele demorou para reencarnar na história verídica desse livro 400 anos. Veja bem, 400 anos ele ficou no plano espiritual, se recompondo, se reajustando mentalmente, perispiritualmente, para poder ter essa nova oportunidade de reencarnar. E reencarnou com essa doença, porque ele buscou isso, ele fez por merecer. Não foi Deus? Deus nos criou. Por que então Deus nos dá a doença? Deus não dá doença nenhuma para ninguém. Vamos parar com isso. Achar que Deus fez isso, fez aquilo. O que Deus nos dá são as suas leis, né? São as oportunidades que temos de conhecer as leis divinas e colocá-las dentro de nós e colocá-las em prática. Todos nós desencarnamos, muitas vezes, e vamos um dia desencarnar. O que significa isso? Que esse corpo físico vai deixar de ter vida, vai morrer. O espírito, que somos nós não somos essa carne, ele vai sair do corpo e voltar ao mundo espiritual. E para onde nós vamos? Aonde será que vamos? Nós vamos conforme a nossa mente, a nossa condição mental nos levar. Tem pessoas que se reformam tão bem interiormente que desencarnam, vão para regiões espirituais, né, muito elevadas. Tem pessoas que ficam naquele rancor, naquela dificuldade que quando desencarna, poxa, por que eu vim parar aqui? O que eu fiz de mal? Não adianta, nós vamos levar o que está na mente. É isso que vai nos direcionar. Provavelmente, nós iremos, sabe para onde? Retornar para uma faixa umbralina. É lá que nós possivelmente estaremos, por causa dos nossos erros morais e intelectuais. Pensemos nisso, é o que aconteceu com o Lucien, que veio, passou pela lepra, né? A família o abandonou, os amigos o abandonou, ele foi internado no hospital de leproso, ficou todo revoltado, e aí tem toda essa assessoria espiritual desses amigos que ajudaram ele. Quando desencarnarmos, nós vamos voltar. Esperamos voltar melhores do que quando desencarnamos. É esse o nosso objetivo, porque lá nós vamos também trabalhar, nós vamos também estudar, né? Só que lá vamos ter mais liberdade para isso, porque não vamos estar presos ao corpo físico. E lá existe todo o planejamento reencarnatório. Ninguém pensa que desencarnando, opa, vou voltar já. Não, existe todo um planejamento. Estudem a respeito disso. Nós temos um livro, por exemplo, Missionários da Luz, de André Luiz, que fala da reencarnação de Segismundo. Quem ler, estudar esse livro, principalmente esse capítulo, vai entender desse processo reencarnatório. Né? Nós pedimos, quando eu quero voltar para a Terra, eu quero ter ótima saúde, eu quero ter um carro, uma Ferrari, eu quero ter muito dinheiro. Será? Será que você vai ser atendido? Eu quero voltar porque eu quero ainda passar por essas sublimes expiações. Aí sim, aí é o correto, e cada um de nós vai retornar de acordo com o que precisamos expurgar de dentro de nós as nossas falhas morais, os nossos defeitos e comportamentos. Tá
também. O livro fala muito bem sobre isso, que compete a todos nós nos reformarmos para atendermos essa sublime expiação. Espero que vocês possam adquirir o livro, porque realmente é de um ensinamento extraordinário para todos nós. A venda na nossa livraria durante o mês de setembro com 20% de desconto. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Obrigada, Alberto, pela palestra. Conhecimento vai nos transformando. Então vamos todos agora nos colocar numa posição confortável. Para que vamos nesses instantes com os médios que iniciam o passe, nos conectando. Respire profundamente. 2, 3 vezes. E vá aprendendo que o exercício da respiração nos traz calma, paz, consciência. O passe se inicia no alto da nossa cabeça, também conhecido como centro de força ou como chakra coronário. Lá os nossos irmãos espirituais trazem a energia para reorganizar os nossos pensamentos. Por vezes sobrecarregamos o nosso pensamento como se fossem grandes reclamações mentais, preocupações, as nossas descrenças. Nesses instantes, essa energia vai limpando esse centro de força, trazendo melhores conexões e até sinapses, que são esses comandos tão inteligentes que se conectam com cada célula do nosso corpo. Estamos em paz, estamos em equilíbrio. O frontal, a região da nossa testa, traz a clareza espiritual que precisamos. Por vezes através de sonhos, através de ideias que temos, um olhar diferente sobre o problema que estamos enfrentando. Estamos em equilíbrio. No laríngeo agora, na região da garganta, temos o poder, a maioria de nós, da palavra. A palavra que pode acolher, a palavra que pode fazer a diferença através de um simples bom dia, mas também que pode ferir até mesmo aqueles que amamos. Que possamos reequilibrar este órgão tão importante
para termos boas palavras. Essa energia vai no cardíaco. E no cardíaco trabalha as nossas emoções. Trabalha essa explosão de luz, desse sentimento nobre chamado de amor. Nesses instantes, a espiritualidade vai conectando todos os nossos corações, até aqueles que estão mais tristes pela perda de um familiar, de um amigo. Ele se conecta aos nossos corações, para que potencializemos o amor. Sentimento tão nobre que vemos nos exemplos de grandes almas, como Jesus, como Divaldo, como Chico, e outros tantos que nos ensinam a importância de amar. A energia vai indo até o gástrico, reorganizando esse órgão, de órgãos tão importantes, como o baço, como o fígado, como o estômago, toda essa região que processa os nossos alimentos. Aqui também temos a energia da cura, que se expande. Somos agora capazes de doar aqueles que sabemos que precisam da nossa energia, que estão acamados em tratamento nos hospitais. Essa energia não para, vai para a região do nosso plexo solar, as pernas, os pés, a nossa coluna vertebral. Agradecemos então pelo equilíbrio através da energia do passe. Vamos agora vibrando pelas nossas almas, aqueles que trouxeram seus vasilhames, ou mentalize o vasilhame na sua casa, os seus filtros, a caixa d'água, para que lá seja depositado aquilo que necessitamos ao longo da semana, esse complemento que é o remédio espiritual através da água frutificada, vai auxiliando no nosso bem-estar, nos nossos tratamentos. Vamos vibrar também pelo nosso lar, que lá possamos ter a presença de Jesus com o Evangelho, com a prece ao iniciar e ao findar do dia. Vamos encher a nossa casa com bons pensamentos. Vamos fazer assim como a natureza, que se renova a cada estação, renovar o nosso ambiente, para que lá seja o nosso reduto de respeito, de amor e de acolhimento. Nesses instantes finais, o nosso ambiente de trabalho também vai recebendo as energias necessárias para o bom convívio. Por
pois sabemos que lá temos também grandes desafios. Que seja para todos nós uma semana produtiva e feliz. Findando as nossas vibrações, agradecemos a cada um que se conectou com o nosso Evangelho, a cada um que se conectou com essas vibrações e que tornou o nosso belo recanto um pontinho de luz para nós, para todos aqueles que precisam, para todos aqueles que buscam o caminho, a verdade e a vida. Que tenhamos uma boa semana. E para finalizar, então, a nossa prece, a Tatiana fala para nós. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais essa manhã, com tanto ensinamento, com tanta reflexão tão importante que o nosso querido Neto trouxe para a gente. Que a gente leve para a nossa semana, reflita sobre tudo que ele falou, para que sirva para o nosso crescimento, o nosso fortalecimento, a nossa evolução. Que tenhamos uma semana abençoada, com muita paz, amor. E até o próximo domingo. Que assim seja. Nós queremos dar um recadinho rápido, que as pessoas que quiserem trazer um bolo, um doce, o que for que quiserem trazer para a nossa barraca de doce, nós temos aqui uma listinha, se quiserem assinar essa listinha para nós, podem vir até aqui, ou então trazerem lá no próprio domingo, no dia 21, na barraca do doce, lá estaremos esperando todos que puderem nos dar a graça desse docinho que vai trazer para nós, tá bom? Seja bolo, seja o que for, de doce, podem trazer para nós aquelas que querem fazer em casa, pode fazer, né? E nós aceitaremos com muito amor, com muito carinho, viu? Todo domingo a gente vai sempre reforçar esse recadinho para não esquecer, tá? Um grande abraço a todos e uma boa semana. Agora vamos fazer o sorteio do livro. Todos receberam a cartelinha? Muito bem. Eu pediria para que, ao terminar, quando saírem, restituíssem a cartelinha para que nós possamos utilizá-la no próximo sorteio. Ok? Então vamos lá, a primeira distração. Número 209. Não saiu. Opa, saiu lá atrás. Muito obrigado. Uma ótima semana a todos.